com a gente, convida também o doutor Davi Tangerino para participar junto com a gente. Aliás, aproveito para perguntar, como a gente estava conversando sobre esses processos, né, políticos e esses pedidos por anistia, doutor Davi Tangerino, boa tarde para você. Eu te pergunto se, caso prospere no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que considera inconstitucional, né? Tem chance alguma de prosperar essa questão da anistia por parte desses parlamentares? Olha, eu não sei fazer muito bem a análise política aqui, né? O que eu gostaria de lembrar, né, a todos que nos ouvem é que este tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando eles analisaram a constitucionalidade do indulto, né, da graça, melhor dizendo, a Daniel Silveira. É um pouco diferente porque é um ato do executivo, a graça, a anistia seria um ato legislativo, mas um dos fundamentos, e houve grande convergência, inclusive do ministro Luiz Fux, no sentido de que crimes atentatórios à democracia não podem ser anistiados. Então, o Supremo já disse, né, a rigor até se poderia dizer que esse projeto sequer poderia ser processado na Casa Legislativa, né? Então, agora, a grande questão é o quanto o Congresso vai embarcar nos esforços do Supremo de superação dos arroubos autoritários do Brasil. Até agora fez quase nada, né? No dia do 8 de janeiro havia lá, se não me engano, 6 deputados fazendo live, participando, insuflando. Nenhum deles foi sequer submetido à Comissão de Ética do Congresso, né? Todos os esforços para minar a autoridade do Supremo nesse caso foram feitos. Eduardo virou líder, está lá fora, ninguém mexe com o mandato dele. Quer dizer, em algum momento, Hugo Mota e Davi Alcolumbre vão ter que explicitar a posição deles, né? Esse não deveria ser um tema do Supremo, né? Quando o Congresso deixa isso no colo do Supremo, ele ajuda a alimentar o discurso da cisânia, do abuso, etc., né? Está na hora de a Casa Legislativa se somar ao Supremo nessa virada de página tão triste e tão longa, né, que é essa sucessiva história de golpes no Brasil. O doutor Tangerino, ele toca numa questão muito séria, né? Sim. Passamos por esse julgamento importantíssimo, você não tem, de parte do Congresso, nenhum grande pronunciamento, nenhuma grande manifestação a favor do zelo pela democracia. Ao contrário, né? Ao contrário, você tem, vez por outra, um manifesto ali em torno de anistia, você tem a extrema-direita ali naquela revolta, impedindo o próprio presidente da Câmara de passar e sentar na sua cadeira. Então, é muito importante essa sua fala, doutor Tangerino, nesse sentido. Você passa a gente está chegando ao fim de uma página importantíssima da história com zero manifestação do Congresso em relação aos acontecimentos. E com 2 deputados, aliás, 3, né? Você tem o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, que não é desse processo, mas é de um outro. Os 3 ainda exercendo o mandato. Exercendo um puxadinho da Câmara fora do Brasil. 2 nos Estados Unidos com os gabinetes mantidos e eles com esse discurso ainda, como fosse um discurso pró-golpe de Estado. E nenhuma providência do Hugo Mota, 0. Não tomou nenhuma providência. Um historiador, né, doutor, que pegue essas páginas, esse material todo do Congresso daqui a 15, 20 anos, que a história hoje é mais rápida, é mais breve, não vai ver o Congresso na cena dos acontecimentos desse ano, por exemplo, não é, doutor? Não, a última cena foi aquela em que eles caminharam no Palácio do Planalto, né, com o Lula, com a então com a ministra Rosa Weber, então presidenta do STF, né, fizeram aquela caminhada simbólica e tal, e nunca mais. O Congresso não se mexeu nem para responsabilizar os que estavam presentes, né, a cassação da Zambelli anda a passos de cágados no Congresso. Não há nenhuma prioridade nisso, né? Agora nós temos um deputado fugido da justiça, né?
Também não vi pronunciamento de Hugo Mota a esse respeito. Então, é preciso que nós confrontemos o Congresso e perguntemos, vocês estão de que lado da história? Né? Aparentemente, eles estão de mãos dadas com o golpismo. Né? Uhum. E eu acho isso problemático para o futuro da democracia. Para o Lula. Acho que o Luiz Costa Pinto, que está lá em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Me permite... Por favor. Isso, é exatamente sobre esse último tópico, né? Doutor Tangerino, já era hora da gente começar a falar sobre a possibilidade de um esforço concentrado legislativo do próximo Congresso para a gente limpar isso que já é um entulho autoritário desses anos malucos que a gente viveu de 2016 para cá. Por exemplo, emendas constitucionais aprovadas sem o interstício de uma semana que o constituinte original fez a previsão que ocorresse para que houvesse um mínimo de tomada de consciência coletiva do Legislativo para aprovar uma emenda constitucional. Necessidade de você referendar em plenário alvarás de prisão transitados em julgado de parlamentares, como vai acontecer, é necessário que aconteça agora com o Alexandre Ramagem, com a Carla Zambelli, né? Eventualmente será necessário, caso o Eduardo Bolsonaro seja condenado, que haja essa votação em plenário de uma prisão transitada em julgado no Poder Judiciário. Então, não é o caso de se pensar alguns temas de reforma política e de readequação, né, da nossa legislação a uma normalidade democrática? Sem dúvida, meu caro. Essas prerrogativas parlamentares foram aprovadas em 1988, no calor do pós-ditadura, em que vários deputados foram caçados, perseguidos, né? Então, é natural que naquele momento houvesse um sentido de preservação, né? Estamos num outro momento histórico, né? Em que nós temos um judiciário firme, independente. A esmagadora maioria do povo, o direito de defesa é meio para inglês ver, mas para esses personagens, né, eu tenho o direito de defesa ali respeitado, etc. Agora, eu não sou otimista. O que nós vemos é o movimento contrário. Nós vemos o PEC da blindagem, nós vemos a tentativa de subjugar a Polícia Federal aos governos de Estado, né, liderados pelos governadores da extrema-direita. E isso é típico do Brasil. O Supremo só tomou a proeminência que tomou em relação a Jair Bolsonaro porque os presidentes, os dois presidentes, né, da Câmara, Rodrigo Maia primeiro, depois Arthur Lira, e Augusto Aras, né, Procurador-Geral da República, não moveram uma palha para responsabilizar. E nós não mexemos nada sobre a lei do impeachment. Né? Nós não mexemos nada na atribuição imperial que o presidente da Câmara tem para dar seguimento ou não ao impeachment. Nós não mexemos uma vírgula para o poder imperial que o Procurador-Geral da República tem de ser o único cidadão ou única cidadã da República com a capacidade de processar criminalmente o presidente em exercício sem possibilidade de revisão. Né? Então, eu diria que há uma vasta pauta legislativa a ser repensada. Nós vivemos as crises, né? Mas passados os incêndios, nós não voltamos aos pressupostos da crise. Né? Eu insisto aqui, lei do impeachment e esse poder imperial do PGR são temas que estão caindo de maduro. Né? Temos que rever isso. Em nenhuma república um único cidadão tem um poder tão incontrolável, tão passível de prestação de contas. Né? E aí nós temos que o quê? Ficar na esperança de que a pessoa que esteja exercendo seja uma pessoa íntegra, né? Mas justamente na República nós não apostamos nas pessoas, nós apostamos nas instituições, né? Inclusive essa é uma lição da Bíblia, né? Maldito homem que confia no homem. Então precisamos largamente rever diversas legislações.
Doutor Tangerino, eu queria aproveitar a sua presença aqui para repercutir agora há pouco. Eu trouxe aqui o posicionamento da defesa do Jair Bolsonaro, né? O advogado Paulo Cunha Bueno, ele usou as redes sociais agora há pouco para dizer que vai recorrer. Ele disse, tomando conhecimento da certificação do trânsito em julgado, a defesa do ex-presidente Bolsonaro vem informar que o regimento interno do STF determina que podem ser ainda impostos os embargos infringentes da decisão não unânime dessa turma. Eu quero te ouvir a respeito disso. A gente conversava bastante, doutor Tangerino, sobre os embargos declaratórios, né? Até a gente teve o prazo encerrado, justamente por isso que a gente teve a decisão do Alexandre de Moraes depois do trânsito em julgado para execução das penas, e tem ainda o prazo até sexta-feira dos embargos infringentes. Mas muitos juristas, advogados conversando com a gente, disseram aqui que é meramente burocrático, que o Alexandre de Moraes deve responder com uma linha dizendo não cabem os embargos infringentes e encerrar aí, colocar um ponto final nessa história. É por aí mesmo, na sua avaliação? Eu acho que esse é o caminho provável. A jurisprudência hoje realmente exigiria para os infringentes a existência de 2 votos absolutórios. Nós só temos 1. Tá? Agora, é importante dizer o seguinte, essa construção foi uma construção jurisprudencial, não há uma regra no regimento, eles fizeram isso dentro de uma omissão, né, de um buraco no regimento, de modo que eu acho absolutamente válido o que a defesa está fazendo, que é provocar o tribunal a rever essa posição. A Constituição diz que regra penal e processual penal é de competência legislativa da União. Então, o que o Supremo fez foi criar uma regra processual pior do que aquela regra do Código de Processo Penal por via de jurisprudência. E isso realmente não está adequado. Então, não só acho o recurso cabível, como eu acho que o Supremo deveria enfrentar esse debate, sim, deveria entrar no mérito dessa regra que eles criaram. Perfeito, doutor Davi Tangerino, sempre um prazer te receber aqui no ICL, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Uma próxima, bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Doutor Davi Tangerino.